pacientes também, os pacientes que moram em casa, fazer caminhada em volta da casa, né? E não está totalmente, não é proibido o idoso fazer uma caminhada assim no quarteirão, um exercício físico usando máscara, que esteja ao alcance dele. Então, eu queria chamar a atenção em relação a isso. E controle das doenças crônicas, né? Os pacientes têm tido muito medo de procurar atendimento, né? A gente tem que ver que um dos motivos dos idosos serem grupos de risco não é só por conta do envelhecimento e da fragilidade para poder enfrentar uma infecção. Sim. Um outro problema é manter as doenças crônicas bem compensadas. Então, as pessoas estão tendo medo de procurar atendimento, então tem acontecido tanto as doenças crônicas que precisavam de um atendimento ambulatorial, tipo insuficiência cardíaca, diabetes, ou mesmo alguns sintomas que precisavam ser avaliados para ver se não tem alguma doença orgânica, que não tem sido feito isso. Então, você passa por uma infecção e aí a doença está descompensada, então o risco de evoluir mal é maior, quanto os pacientes que precisariam buscar o pronto-socorro por outros motivos, que não sintomas respiratórios, e não buscam por medo, e às vezes ficam graves. Eu tive um caso de uma senhora que estava com uma perda de peso já há muito tempo, assim, que a gente considera assim já mais crônico, tinha uma história de hiporexia, aí foi a questão da confusão que você me sugeriu de tentar analisar, né? A gente não pode achar, isso é uma coisa que a medicina a gente sempre tem que avaliar, que perda de peso, necessariamente, ou hiporexia, que é a perda de apetite, necessariamente vai ser um sintoma depressivo, né? No caso, era uma paciente que tinha uma depressão, mas ela começou a perder peso e não tinha apetite, mas tinha uma fraqueza, uma astenia, e além disso, uma falta de ar. E eu fui examinar, assim, pelo exame físico, ela tinha alteração, parecia que tinha um líquido do lado direito, e era uma paciente que tinha um diagnóstico de um câncer. E buscou, que com certeza ficou com medo de procurar atendimento ou não valorizou os sintomas de uma forma adequada, e aí a gente descobriu, infelizmente, era uma doença mais grave. Então, acho que a gente vai ter esse problema, né? Depois, à medida que vai liberando, a gente vai enfrentar esses pacientes que não fizeram o diagnóstico de doenças graves. A questão da obesidade, né, do descontrole, Sim. diabetes. E outra coisa, doutor, eu acho importante alertar as pessoas para não banalizar os sintomas, porque uma infecção urinária pode levar aos mesmos sintomas de demência, né? Uma disfunção, uma alteração metabólica, né, uma deficiência de vitamina B12, pode levar aos sintomas de demência também, né? Demência potencialmente reversível. Medicamentos. E fora essa questão da automedicação, que é uma coisa que a gente tem, ou a confusão na hora de tomar a medicação, né? Principalmente quando a pessoa mora sozinha e já está sob o estresse, a tensão, a alteração de humor. Então, isso pode levar à desatenção e a pessoa ficar no piloto automático, depois, será que eu tomei? Será que eu não tomei? Né? Então, assim, também a gente sugere... nós, por exemplo, no caso, a gente, como psicólogos, a gente faz os atendimentos online, né? Então, assim, é uma coisa que eu acho que as pessoas podem lembrar disso, porque o próprio conselho já admitiu essa possibilidade desde o início. Outra coisa, no Instituto do Cérebro também, a gente tem as práticas meditativas, que também ajudam muito essa consciência dos sentimentos, a aprender a relacionar com as emoções desagradáveis, essa questão de relaxamento, às vezes, no momento, né? E fora a questão mesmo do autoconhecimento, do autocuidado, e a academia do cérebro que a gente tem, né? Onde a gente trabalha online, presencial e domiciliar. Então, assim, não só nós, mas o Uberaba tem vários outros serviços que complementam muito. Eu acho que isso também, que você falou da internet, eu queria só fazer uma colocação que eu acho incrível. Estudando o cérebro, né? O que a gente sabe aqui, o cérebro, vamos dizer que você começa a usar a internet para assistir uma viagem, tem vários programas turísticos de uma viagem, para exemplo, para Paris ou para o Nordeste do Brasil.
o fato de você estar vendo aquilo faz o seu cérebro ativar as mesmas áreas que você, como se você estivesse lá. Então, hoje os estudos mostram isso. Então, se eu começo, não que eu vou negar o que eu estou sentindo, eu não estou propondo ninguém negar a sua realidade, mas aprender outras formas de lidar no momento para voltar mais rápido ao equilíbrio, né? Para evitar um burnout, para evitar o esgotamento total. Então, por exemplo, tem técnicas de visualização e também, assim, você fechar os olhos e pensar onde você gostaria de estar agora e tentar sentir como se você tivesse. O cérebro não sabe, gente, olha que incrível isso. O cérebro não sabe diferenciar se é verdadeiro ou não. Você sabe que não é verdade, mas o cérebro não vai saber. Então, ele ativa as mesmas áreas e produz os mesmos neurotransmissores. Eu acho incrível isso. Por isso que a internet faz tanto sucesso. Por quê? Porque quando você, por exemplo, igual eu tenho filho fora, quando eu converso com meu filho, eu fico com menos saudade. Então, eu imagino como ele já morou fora antes. Eu lembro fora do Brasil, no Brasil, eu lembro, assim, que aquela dor de saudade, né? Porque naquela época era carta, quando ele foi fazer um intercâmbio, depois morando fora. Então, era muito mais difícil do que hoje, igual a gente está falando aqui, ó. A sensação, o cérebro entende isso como você está tendo uma presença. Então, a gente tem que diferenciar o que é distanciamento social de isolamento social. Nós temos pessoas que estão isoladas socialmente, estão na solitária. E tem pessoas que estão conseguindo, com a resiliência, exercitar a flexibilidade mental, que é uma área executiva ligada ao lobo frontal. Então, quanto mais a gente exercita a possibilidade de fazer o do limão à limonada, de buscar uma nova estratégia para lidar com aquilo que aquilo que você usava não está funcionando mais, então vamos buscar outra forma, que sempre você vai achar uma outra resposta. E é isso que eu vejo que dá resultado na internet, porque quando você aprende, você faz aniversário pelo Zoom, você fala pela videochamadas, né? Então, assim, isso ajuda muito a pessoa estar só distante, mas não estar isolada. Tem uma diferença, isolamento e distanciamento. Sim, exatamente. E é uma ferramenta que eu acho que a gente tem que investir, né? Muito interessante que você falou, porque é como se tivesse mesmo com a pessoa, né? Sim. E até uma possibilidade de aprender a mexer no celular, né? A gente vê o quanto que os idosos ficam assim felizes com essa descoberta de uma tecnologia que é totalmente fora do que eles viveram quando eram mais jovens, e quando eles descobrem, muitos ficam até assim, quase que viciados, né? Não viciados, mas assim, é muito bom ver os idosos que aprendem a lidar, né? E hoje, bom. inclusive tem alguns programas que facilitam para o idoso essa tecnologia para ser mais fácil dele utilizar. Existem formas de que a letra fica maior, para que seja mais fácil para ele aprender, né? E aí está uma oportunidade também até de uma interação entre gerações, as pessoas poderem orientar os idosos a lidar com isso e com paciência, né? Porque acha que a gente precisa entender que é uma questão que é deles, e que a gente precisa ter paciência, mas que eles têm totais condições de aprender. Né? E é uma questão, a gente até orienta colocar no papel, se for o caso, né, se morar na mesma cidade, ou enviar isso de uma forma, o passo a passo, né? Ou se tem um cuidador. Sim. Por exemplo, eu tenho pacientes que começaram a treinar que moravam sozinhos, tem quase 90 anos, e treinou com a cuidadora. Eu fui orientando a cuidadora, ela, e hoje ela ouve as músicas que ela quer. Tem outra que fez ginagem pela internet. Nós temos pacientes que nós estamos fazendo intervenção de treino de estimulação cognitiva de 96 anos pela internet. Então, isso tudo viabilizou, né? Então, acho que foi uma descoberta para todos nós. Eu não sabia fazer live, estou fazendo, né? Então, vamos que vamos. A gente tem que procurar olhar o lado bom, né? Sim. E também a questão, mesmo que você colocou das consultas online, né? Foi liberado, consultas online, foi liberado
e regulamentado pelo conselho para a gente poder fazer, né, principalmente na geriatria. Existem alguns casos que a gente pode fazer uma orientação, mesmo no cuidado de demência, com o passar do tempo, o que a gente faz é orientar a família a lidar com o distúrbio de comportamento, né? Muitas das vezes a medicação não necessariamente é fundamental. Muitas das vezes você mudando a forma de lidar com o comportamento, mantendo uma rotina, né? Sabendo lidar sem contrariar quando tiver algum problema, é muito melhor do que ficar medicando e aumentando o risco de iatrogenia, que é causar um efeito colateral ali, que talvez seria muito pior do que o medicamento, né? Então existe essa possibilidade de fazer uma orientação online, não necessariamente uma consulta, né? E às vezes se tiver que renovar a receita, deixa a receita. Né? Ajudar no manejo do comportamento. No manejo, exatamente. E a gente precisa estar disposto a isso. Sim. Né, e se adaptar a essa nova realidade, porque infelizmente nós não vamos resolver isso do dia para a noite. A gente vai lidar com isso até pelo menos o ano que vem, até o meio do ano que vem, até todas as pessoas tiverem acesso à vacina, né? Então, a gente tem que se adaptar. E muitos profissionais, tanto médico quanto nós, né? Por exemplo, a gente está fazendo domiciliar, com todos os cuidados das normas, por exemplo, a avaliação psicológica tem que ser presencial, né? O atendimento clínico, no caso do psicólogo, a gente faz online, mas Então, assim, acho que as coisas têm que começar a ser feitas com todo cuidado, né? Com todo cuidado e considerando as exceções, como você falou, não dá para fazer online, não dá para fazer domicílio, então vamos ver, né? Isso é uma possibilidade que também a gente tem, né? Na geriatria a gente já tem como uma função fazer o atendimento domiciliar, né? Eu também faço, e quando a gente faz, a gente vai paramentado, usa máscara, usa luva, né? Lava as mãos antes e depois, justamente para evitar de transmitir alguma coisa para o paciente, né? E outra orientação que eu faço, que muitas vezes as pessoas dão uma dica aí para a pessoa que vai receber um atendimento em casa, domiciliar, ela também tem que usar máscara. Essas pessoas se esquecem e não estão usando máscara, né? E só para chamar a atenção, acho que a gente tem que encontrar o equilíbrio em relação ao isolamento do idoso. Mas assim, eu queria chamar a atenção também para que as pessoas mantenham cuidado em relação a não transmitir para o idoso também, tá? A gente tem que entender o lado dele, mas eu percebo que em alguns casos a gente tem a impressão do que foi uma pessoa que estava fora e que sai de casa para trabalhar. A gente tem uma questão social que é difícil, eu sei, mas eu acho que o que a gente puder fazer para evitar de levar uma doença para uma pessoa que é fragilizada, a gente tem que fazer, né? Isso é uma prova de amor que a gente tem com os nossos idosos, nossos avós, né? Então, se vai sair, evita de sair, né? Sai só se não tiver uma outra opção, e o cuidado de não trazer a doença para o idoso, lavar a mão direitinho, né? Usar máscara se for possível, usar o álcool em gel. E eu fico muito triste quando eu vejo que às vezes você tem, o meu filho pegou o meu neto, mas está bem, eu estou aqui internado no hospital, né? A gente teve casos também isso é triste falar, né? Mas assim, até você tinha comentado comigo que as pessoas acham que está melhorando, assim. Já teve pior, tá? Mas ainda, nós estamos tendo casos ainda, né? A doença não está totalmente resolvida, e eu fico muito triste quando eu vejo, às vezes, pessoas da mesma família sendo internadas. Há pouco tempo a gente teve um caso, uma filha internou com a mãe, as duas foram para a UTI no mesmo dia, né? E a mãe faleceu e a filha sobreviveu, né? Então é uma verdadeira tragédia que essas famílias estão vivendo e que nós não percebemos, porque nós estamos, às vezes, tranquilos nas nossas casas, assistindo números que são frios, e a gente não percebe o sofrimento que algumas pessoas estão vivendo, e infelizmente muitas pessoas são pessoas que não têm um suporte social e econômico adequado, e que vão ser as pessoas que vão mais sofrer, porque elas não têm, mesmo para poder
lidar com isolamento, elas não têm esses recursos que a gente tem. Às vezes a pessoa não tem nem internet, né? Sim. Então é muito triste você ter que dar notícias. Eu tive uma experiência que o casal de idosos internou, e o idoso foi a óbito durante a internação, que era o esposo, e no dia, e aí a gente preferiu não dar a notícia quando tinha acontecido, e a família até pediu que eu queria que eu desse a notícia no dia da alta da senhora, sabe? Eu fiquei até muito sem jeito de dar para a pessoa num momento de uma felicidade de estar indo para casa, a família queria transferir a responsabilidade de dar a notícia do falecimento do esposo para mim. Então, assim, é muito complicado, está acontecendo ainda, eu acho que a gente precisa ainda manter os cuidados, buscar equilíbrio, buscar informação, né? Existem como a nossa live, existem várias outras lives sendo feitas na Sociedade Brasileira de Geriatria. Eles estão discutindo bastante a questão do distanciamento social, como lidar, quais são as consequências para os idosos, né? De que forma, a gente não citou aqui, mas são muitas questões, né? A questão das ILPIs, né? Que são as instituições de longa permanência, né? Como lidar, será que elas estão recebendo assistência e a gente está lidando com esse problema das instituições de longa permanência de uma forma adequada? Será que a gente está fazendo o ideal? Teve até um movimento para poder dar uma atenção maior às ILPIs e evitar problemas maiores, né? Porque a gente também teve casos, imagina quando tem um idoso com Covid e que ele transmite para vários outros idosos, então quando fica grave, são várias pessoas que vão a óbito. Sim. E às vezes vão para o hospital e às vezes tem condição de alta, mas não pode ter alta porque a família não consegue receber e a gente tem que ficar aguardando terminar o isolamento dentro do hospital para depois dar alta, né? Nem na situação, às vezes eu fico pensando assim, a gente não tem preconceito com a pessoa que leva para a instituição de longa permanência. Na verdade, não é isso. Às vezes a gente fica pensando, será que nesse caso ela vai abrir uma exceção para recebê-la em casa só para não ficar no hospital esse tempo todo? Mas a pessoa não tem condição. Então, às vezes tem que ficar no hospital, a pessoa já está bem, mas tem que ficar no hospital porque a gente não pode dar alta enquanto não terminar o isolamento. Ela não tem outro lugar para ir. Então isso é muito triste. Claro. E assim são várias situações, né, doutor? E que situações que são passíveis de prevenção, muitas delas, né? Então, acho que é muito importante abrir esses espaços para estar tratando desses assuntos, que são assuntos delicados, né? São desafiadores para o profissional, para a família, a gente entende isso, mas é preciso, eu acho que o bom senso é muito importante nesses momentos, né? No caso, você citou essa situação de dar a notícia ou não dar, que horas, como. Então, eu acho que é preciso também se colocar no lugar da outra pessoa, né? Claro, sem dúvida. E aí eu acho que isso pode ajudar também, porque é tudo muito novo para todo mundo, né? Que eu ia fazer esse comentário. A gente está aprendendo com o carro andando, né? Exatamente, está trocando a roda. Todo mundo está trocando exatamente. Né? Eu acho que é essa situação, trocar a roda com o carro andando. Sim. Importância, assim, eu vou valorizar aqui, na geriatria é uma área multiprofissional, eu vou fazer aqui uma valorização da equipe multiprofissional. No dia a dia do contexto hospitalar, a importância da equipe multiprofissional, principalmente para lidar com pacientes idosos. Né? Então, quero valorizar aqui tanto a parte de fisioterapia, não só a fisioterapia respiratória, mas a fisioterapia motora, que é muito importante. O idoso que está internado, que tem uma fragilidade e que às vezes fica muito tempo acamado, é um problema deletério. A gente tem que estimular, tirar ele do leito, colocar ele para andar. Então isso é muito importante. Fisioterapia motora, feita pelos fisioterapeutas, é fundamental. A gente tem o trabalho da terapia ocupacional, justamente para evitar delírio, amenizar o sofrimento, junto com a psicologia também, né, até essas questões de lidar com que a gente chama de comunicação de notícias ruins, né, difíceis. Então a psicologia tem sido muito importante também para lidar com esses pacientes que têm sintomas depressivos e têm dificuldade de aceitar a doença, né?
A enfermagem também, sem dúvida, não poderia deixar de falar da enfermagem, que é muito importante e muitas das vezes não é valorizada como... aliás, a palavra adequada é fundamental. Não existe hospital sem enfermeiro, né? E lidam com sofrimento, lidam com dificuldade, de pressão, de números, de pressão de chefia, e são pessoas... Falta de recursos, falta de reconhecimento, né? Então, valorizar aqui o papel dos profissionais, os técnicos de enfermagem, né? Que estão ali trabalhando e com muita dedicação, tendo o risco de levar a doença para casa, os profissionais que adoeceram, né? Então, infelizmente, a gente está num país que não valoriza profissionais que são fundamentais para fazer o país crescer, que são os profissionais da área da saúde e os profissionais da educação também, né? Então, queria aqui parabenizar, porque no dia a dia nem sempre as pessoas veem o quanto é difícil trabalhar, tem uma questão até psicológica de nós profissionais, de lidar com frustração, de lidar com sofrimento, de às vezes não ter... a própria dor. Exatamente. Às vezes não ter uma condição de dar um tratamento que seja eficaz, né? E a gente sofre com isso. E aí é importante que você me falou de ter esses momentos, não só para os nossos pacientes, mas nós temos que ter também esses momentos de fugir um pouco do trabalho e para poder ter uma saúde mental e poder cuidar bem das outras pessoas. Inclusive, eu vou aproveitar, se alguém tiver interesse, eu participei, e não fui eu que criei, foi a Fernanda Brando, um aplicativo só para profissionais nessa época da Covid. É um aplicativo de autocuidado e é um aplicativo gratuito. Então, eu vou, se alguém quiser, pode me chamar no privado, mandar um direct, e eu mando para vocês o link do aplicativo, que eu acho que, como você falou muito bem, nós estamos todos no mesmo barco, mas quem está na linha de frente não tem como dizer que está numa situação mais privilegiada, ao contrário, né? Porque está exposto, totalmente exposto a tudo que acontece. Né? A dor do outro, a própria dor, a impotência, a sensação de frustração, de tristeza. Então, assim, não é só alegria, pelo contrário, né? Acho que esse é o momento onde os profissionais estão lidando com emoções que a gente chama de negativa, entre aspas, ou desagradáveis, fortes, aflições. E muitas vezes não estão tendo pausa. Essa pausa é fundamental como uma estratégia de autocuidado. Esse aplicativo, e depois eu passo para você também, doutor, que às vezes para o pessoal que trabalha, e é um aplicativo assim, rápido, assim, são meditações que a gente criou, e tem vários profissionais que participaram, né? Então cada um tem suas meditações, e são assim muito breves. E é aquele momento de você respirar, aquele momento de você, sabe, assim, soltar as tensões, aliviar um pouco das aflições. Então é isso. E a nossa live está acabando, é uma pena, né? Mas nós temos que nos despedir e despedir das pessoas que estão aqui, que nós agradecemos muito, né? É muito, muito importante para nós. Nós sempre estamos fazendo lives, são 3 por semana. Essa semana nós vamos ter 4. Vocês podem olhar aí na página. Na nossa página, nós estamos com a agenda das lives, e são lives assim com assuntos bem diversificados, e sempre com essa preocupação de dividir o que a gente conhece, o que a gente aprendeu, o que a gente acumulou, e trazer convidados especiais, como é o doutor Davi Sen, né? E se você quiser despedirmos das pessoas, doutor. Tá. Eu quero agradecer o seu convite, Sumaia, foi um prazer de conversar com você, lidar com esses assuntos. Eu acho assim, sua iniciativa muito importante e muito útil, né? De poder trazer os conhecimentos que você tem para poder ajudar as pessoas a lidar com o sofrimento de uma forma melhor, né? A gente tem que estar sempre passando o que a gente aprendeu para as outras pessoas.
E agradecer as pessoas que assistiram, né? E espero poder, estou sempre à disposição para qualquer outra oportunidade que você julgar que é pertinente, eu estou à disposição para poder contribuir. Eu super agradeço a cada um. As pessoas estão manifestando, né? E nós agradeço em meu nome e do Dr. Davi, porque isso nos inspira, né, gente? Isso nos inspira, vocês estarem validando o nosso convidado, validando a nossa iniciativa e é muito bom isso, né? E eu espero que vocês continuem com a gente, continuem seguindo as lives, porque o nosso propósito é mesmo dividir. Eu falo que eu cheguei nos quase 40 anos de atuação na gerontologia, na neuropsicologia, na psicologia, agora nas ciências contemplativas. Então, a gente vai acumulando uma bagagem, então eu estou na hora de tirar um pouco e de dividir, sabe, doutor? Então, claro, isso está fazendo muito sentido para mim, eu poder dividir, sim, eu poder compartilhar. Sim. Então, por isso que é muito prazeroso estar aqui, né, nessas lives. Gente, um beijo para todos. Doutor, muito, muito, muito grato. Foi super importante a sua participação. Obrigado. Foi excelente a sua participação. Eu sou muito grata. Obrigado. Tá? Mas nós vamos combinar de trazer você mais uma vez depois, tá? Fico muito feliz, tá? Boa noite. Boa noite, tá? Boa noite. Foi também um prazer, fiquei feliz de te conhecer de uma forma assim, próxima, mais próxima, tá? Então estou disponível, aí, ó, tá? Boa noite. Estamos muito próximos, não, estamos distantes não fisicamente, mas estamos próximos, né, doutor? Tudo de bom, gente, nós vamos já encerrando, tá? Tchau, tchau. Tchau.